Bom dia, irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pelo dia que o Senhor fez, obrigado pela vida que o Senhor nos dá, por podermos separar esse tempo para estudar a Tua Palavra. Por favor, Senhor, fala conosco, que aquilo que for a Tua verdade seja fixado em nossos corações e que o Teu nome seja glorificado por meio disso. Faz de nós os servos que o Senhor deseja que sejamos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre o livro de Gálatas, nós vimos um pouco das palavras-chave aí nos últimos 2 domingos, sobre a justificação e santificação, que Paulo vai defender que tanto um como o outro são pela fé em Cristo e não por obras da lei. A gente vai falar um pouco mais disso hoje, sobre a questão da lei, que ela se divide em 3 partes: leis morais, civis e as leis cerimoniais, que era a forma de culto e tudo mais. No livro de Gálatas ele vai mudar um pouco o enfoque nessa lei. Às vezes ele vai tratar de uma forma geral, às vezes ele vai tratar da forma cerimonial. Hoje, no capítulo 3, até agora ele abordou mais a parte cerimonial da lei. Hoje no capítulo 3 ele vai mudar um pouquinho e vai tratar ela de uma forma geral, depois vai mudar para a parte moral, ele vai variar um pouco, a gente vai alertando os irmãos à medida que ele fizer isso. Não está tão claro na hora que ele faz essas mudanças. Vimos aí o tema da carta, vamos ler juntos? Vamos lá? A relação entre lei, evangelho e a liberdade em Cristo. Isso é o que ele vai tentar explicar para a gente. Aí um tema que era relevante lá e é relevante ainda hoje. Mensagem, vamos ler juntos também? O cristão é justificado e santificado pela fé em Cristo, no poder do Espírito Santo, sem as obras da lei. Ok. Alguns propósitos nós já vimos também nos outros 2 domingos, que Paulo queria defender o seu ministério, defender que ele era um real apóstolo, defender que a salvação sempre foi pela graça, nunca pelas obras da lei, ensinar os cristãos a viver essa liberdade em Cristo, não se apegando ao legalismo, nem à libertinagem, que é viver na carnalidade, e conduzir eles ao real desfrute da graça de Deus nessa época nova do Novo Testamento. Temos aí as divisões do livro. Vamos encerrar ali o item 3, que faltou um pedacinho só para a gente acabar no domingo passado. Quero voltar ali no último parágrafo do terceiro bloco. E aí a gente começa hoje o 4º, o Evangelho e o plano de Deus ao longo da história. Então abre aí sua Bíblia em Gálatas, se você ainda não fez, capítulo 2, versículo 15. Gálatas 2, versículo 15. Só relembrando, a gente viu aqui no último domingo, que Paulo apresenta alguns argumentos, depois ele fala, olha, eu sou apóstolo, nenhum outro evangelho além do que esse que os apóstolos pregam é um evangelho verdadeiro. Qualquer coisa que venha além disso, ainda que anjos preguem outro evangelho, que seja amaldiçoado. Aí ele começa a falar o porquê ele merece ser ouvido, porque ele é digno de confiança. Por que confiar em Paulo e não confiar no outro lá que ele estava falando, no judaizante? Por que Paulo tinha autoridade e o outro não tinha? Então ele vai apresentar vários argumentos para mostrar que ele era digno de confiança e que a mensagem dele era verdadeira. E aí a gente viu alguns desses argumentos. Então ele começa falando, eu sou servo de Cristo, não de homens, e a prova disso é que ele pregava uma mensagem bem impopular, tanto que ele estava sendo perseguido, ameaçado de morte e tudo mais, mas mesmo assim ele continuava pregando. Então ou ele era louco, ou ele realmente descobriu a verdade. Depois ele fala que ele recebeu a mensagem de Cristo, que era um sinal do apostolado. Um verdadeiro apóstolo não é alguém que foi evangelizado por uma outra pessoa, que ouviu do evangelho por terceiros, mas ele é alguém que viveu o evangelho, ele viu o Cristo ressurreto.
Essa é uma marca de um apóstolo verdadeiro. A própria conversão dele, onde ele falou, olha, se tinha alguém que era zeloso pela lei, esse alguém era eu. Se tinha alguém que era exemplar, era eu. E mesmo assim, eu joguei tudo fora quando eu entendi o que era o Evangelho. E aí, refutando aquilo que diziam que ele era alguém que desprezava as tradições judaicas, ele mostra que não. Aí ele cita o exemplo de Tito, que era um grego que não tinha abraçado a lei, mas creu em Jesus, se converteu. E aí ele foi lá, e Paulo levou Tito para junto dos apóstolos, e os apóstolos estiveram lá com ele, aceitaram ele como irmão, tudo mais, e em nenhum momento impuseram a ele os ritos, as tradições judaicas e tudo mais. Então falando assim, olha, os apóstolos também concordam comigo, porque olha, Tito é um exemplo disso, de que minha mensagem e meu apostolado é verdadeiro. O apoio dos outros apóstolos, ele fala, olha, eu estive longe muito tempo, onde eu aprendi o Evangelho por meio de Cristo, que se revelou a mim. Depois eu fui lá, encontrei Pedro, Tiago e João no nosso barquinho, e eles concordaram comigo e tudo mais, não me acrescentaram nada. Aí vem o grande ápice do argumento dele, quando ele fala, ó, inclusive Pedro, ele pisou na bola, temeu a homens e... Na hora que os judaizantes chegaram, ele com medo dos homens ficou lá do lado dele, e eu tive que chegar e exortar ele na frente de todo mundo, inclusive a Barnabé também, porque eles estavam pecando contra a mensagem do Evangelho, e eles abaixaram a cabeça, ouviram e tudo mais. Então, mostra que eles concordaram. E aí ele faz meio que um resumo do argumento e uma conclusão, aqui nos versículos 15 a 21, que é o que faltou a gente ler. Leremos agora. Versículo 15 diz assim: nós, judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios. O que ele está falando aqui quando ele diz nós não somos pecadores, somos judeus por natureza, que eles já cresceram dentro das leis judaicas, já sabendo das promessas de Deus, tudo mais. Eles não eram aquelas pessoas que estavam longe, que viviam no pecado, sem a consciência do plano de Deus, etc. Então ele fala, nós judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então ele dizendo, olha, se tem alguém que conhece a lei, esse alguém somos nós. E mesmo a gente conhecendo, a gente sabe que não é isso que vai trazer a salvação, que não é isso que perdoa os pecados. E aí, versículo 17 e 18, ele faz uma defesa aqui, ó. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Por que ele diz isso? Porque as pessoas lá falavam assim, ó, tá vendo esse Paulo aí? Ele está falando que agora a gente não está mais debaixo da lei, né? Ah, então agora pode fazer o que quiser, agora é pecado, agora é carne, Jesus veio e aí é só carnalidade. É isso que ele está pregando, e falavam isso de Paulo. E aí Paulo está dizendo aqui, olha, não, claro que não, realmente não estamos debaixo da lei. Mas olha, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dar-se-á que Cristo é o ministro do pecado? Certo que não. A ideia é mais ou menos assim, eu estava no pecado, aí Cristo vem, se apresenta a mim e fala, eu te resgato agora, beleza, e aí eu falo, agora eu estou livre para voltar ao pecado. Calma aí, então Cristo veio me trazer para o pecado, então Cristo é um servo do pecado, Cristo é ministro do pecado? Não faz sentido, né? Isso é incoerente. Então, se Cristo me tirou do pecado, aí ele vai falar aqui no versículo 18, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Então a ideia é, como que eu que saí do pecado e vim para Cristo, vou voltar para o pecado depois de Cristo? É incoerente. Então ele está dizendo, embora não estejamos mais debaixo da lei, a gente vai explicar um pouco mais essa questão do debaixo da lei hoje. Embora eu não esteja mais debaixo da lei, isso de nenhuma forma me autoriza a viver na carnalidade, porque se Cristo veio me salvar do pecado, como que eu volto a edificar aquilo que eu já abandonei? Então a vida no pecado é uma incoerência, isso que ele está mostrando. Ele está mostrando também que ele não pregava esse tipo de liberdade, vamos dizer assim.
Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. A ideia é, quando ele fala eu pela lei, morri para a própria lei, porque a lei mostra o nosso pecado, a lei condena, a lei aponta o nosso erro e ela nos reduz à escravidão, mostrando assim, olha, você por suas obras não poderá ser salvo. Então ele diz, olha, eu pela própria lei estou morto, mas para viver para Deus eu estou crucificado com Cristo, porque Ele sim pode dar salvação. Versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então ele fala, olha, agora eu não vivo mais segundo a lei. Isso também não significa que eu viva no pecado. Por quê? Porque eu entreguei minha vida a Cristo e agora Cristo vive em mim. Cristo é o meu padrão. Eu sei que eu estou no caminho certo quando eu sigo a Cristo, que é algo até que depois, aqui mais para frente, ele vai chamar de a lei de Cristo. Não estou mais debaixo da lei de Moisés, mas da lei de Cristo. Que é agora o padrão de uma vida de santidade. A santidade, agora ela não mais depende de obediência a ritos e a cerimoniais, mas sim de seguir os passos de Cristo. E se a gente quiser fazer um paralelo, para nós hoje, como a gente pensar, a santidade, a nossa vida de santidade, de temor ao Senhor, não se resume em simplesmente vir ao culto e eu oro no culto, eu leio a Bíblia e eu canto, eu sigo ali o padrão. Isso é bom, mas não é isso que vai determinar uma vida de santidade. A questão é, Cristo vive em você. Você pode falar isso que Paulo fala, eu crucifiquei, estou crucificado com Cristo e agora Cristo vive em mim, Ele é o meu padrão. Essa é a questão, o quanto a sua vida é parecida com a de Jesus. Não simplesmente se você está aqui todos os domingos, obedecendo, seguindo uma rotina religiosa. E aí no versículo 21 ele fala, olha, não anulo a graça de Deus, porque se a justificação vem pela fé, então Cristo morreu em vão. Se a justificação, se a minha culpa é retirada, né? A justificação é isso, né? Ser justo, ser justificado. A culpa é retirada e aí eu tenho acesso a Deus. Se a minha culpa é retirada pela obediência a obras e aos rituais e a tudo mais lá, então isso é mérito meu. O que Cristo fez não contribuiu para isso. Eu esvazio a obra da cruz para colocar glória para mim, para trazer glória para mim. Diante disso, irmãos, temos aqui duas implicações, duas lições. Primeira, fé mais obras igual a graça anulada e inutilidade da obra de Cristo. É por isso que a gente não pode acrescentar nada no Evangelho. Qualquer coisa que se acrescente no Evangelho, estraga ele. É o Evangelho como ele foi colocado. Cristo somente, fé somente, graça somente, nada além disso. É por isso que as seitas, elas são abomináveis. As seitas que falam até de Jesus, dizem seguir a Bíblia, mas colocam sempre algo mais. É sempre, não, você tem que crer, mas você tem que fazer algo mais para a salvação. E algumas pessoas olham e falam, olha como é bonito o trabalho que eles fazem, o trabalho social, ou o trabalho de pregação, sendo que tudo isso eles fazem com a motivação de conquistar a sua salvação, como por exemplo Testemunhas de Jeová. Por que eles evangelizam com tanto afinco? Não é por amor à obra, mas é porque se eles não obedecerem os mandamentos, e evangelizar é um mandamento, eles não vão conseguir a sua salvação. Então no que eles estão fazendo isso, ou como, por exemplo, espíritas, que fazem as ações sociais, visando alcançar um mérito com Deus. Então a gente olha assim, nossa, que bonito. E de fato é uma coisa boa, visivelmente, mas na verdade isso é um grande pecado que eles estão fazendo. Porque eles estão cuspindo na obra da cruz. Eles estão esvaziando a mensagem do Evangelho, pregando um outro Evangelho, que segundo Paulo é maldito, está debaixo de condenação. Não traz salvação nenhuma, não existe boa nova nenhuma.
É o que ele fala no capítulo 1. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que ver, não simplesmente, nossa, que bom, devemos seguir o exemplo deles. Não, em parte não. Em parte nós devemos olhar e falar assim, vocês estão esvaziando a cruz de Cristo. Vocês estão desprezando o sacrifício redentor. Pregando uma mensagem que condena. Isso não é bonito. Isso é um desserviço ao reino dos céus. Segundo, santidade é o jeito coerente de viver o Evangelho. Que é aquela ideia, se Cristo veio me salvar do pecado, como que eu volto a viver no pecado? Por acaso Cristo é ministro do pecado? Ele veio me trazer para pecar? Certo que não, é a resposta de Paulo a essa pergunta. Então existe um jeito coerente de se viver o Evangelho, independente da lei, que é, se Cristo veio me salvar do pecado, agora eu vivo seguindo os passos dele. Cristo é a minha lei. É por isso que crer em Jesus significa negar o velho estilo de vida, negar o estilo pecaminoso e abraçar a Jesus. Resumindo aí esse terceiro bloco, por que confiar em Paulo então? Porque toda a trajetória de Paulo e o testemunho da igreja cristã, os apóstolos, validam a sua mensagem e apostolado. Ele está mostrando que ele não estava sozinho nessa, mas todos os apóstolos, as igrejas lá de Jerusalém, da vizinhança lá, da região, concordavam com ele, validavam e andavam junto a ele. Isso fortalece a mensagem do apóstolo. Novamente Paulo falando conosco do além. Se você está com o celular conectado aí perto do som, por favor, só desconectar. Irmãos, agora a gente vai entrar no capítulo 3. E assim, no capítulo 1, Paulo defendeu então a mensagem, defendeu o apostolado dele. E agora ele vai defender a mensagem, só que de uma forma mais teológica. Ele vai lá para o Velho Testamento, vai citar Moisés, vai citar Abraão, para defender, para explicar qual é o papel da lei e qual não é o papel da lei. Agora, antes da gente começar o capítulo 3, eu queria fazer aqui uma breve recapitulação dessa história, dessa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para tentar mostrar como era difícil esse tempo que eles estavam vivendo e como essa transição era algo complicada e complexa lá para aqueles irmãos. Queria que os irmãos tentassem imaginar o que passava no coração daqueles irmãos lá, principalmente ali da época de Atos, da época dos Gálatas ali, que é mais ou menos junto. E para isso a gente vai ter que observar, eu coloquei aqui como as economias divinas. Alguns chamam de administrações ou de dispensações. A gente não vai falar muito sobre isso, é só ter um panorama para entender um pouco mais quando ele começar a falar aqui no capítulo 3 de Abraão, de Moisés. E eu acredito que isso possa ajudar alguns, principalmente aqueles que são mais novos na igreja. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente facilmente nota uma diferença entre Antigo Testamento e o Novo Testamento. Claro isso. Claro, uma leitura simples, rasa da Bíblia, você vai notar que existem muitas diferenças entre o povo de Deus no Antigo Testamento, ali a época dos profetas, e ali a Terra Prometida e tudo mais, a forma como eles cultuavam, como eles serviam a Deus, e até mesmo o rigor que Deus usava ali quando alguém pecava, por exemplo, do que na época do Novo Testamento. Tem uma mudança radical. Aí a questão é, por que acontece essa mudança? O que mudou? Uma resposta que alguns dão, uma resposta comum, porque antes a salvação era obedecendo a lei e agora a salvação é pela graça, então mudou bastante. Mas não, essa resposta está bem errada, tá? Isso nunca existiu. Paulo vai argumentar isso no capítulo 3. Quando a gente fala de Antigo Testamento e Novo Testamento, a gente poderia falar também de Antiga Aliança e Nova Aliança. A palavra testamento é nessa ideia, tá? Uma aliança, o que seria? Seria uma espécie de contrato que Deus faz com o seu povo, onde Ele regula o que esse povo deve fazer, como esse povo deve viver e como Deus vai responder à obediência e à desobediência. Então, isso foi mudando ao longo do tempo. Existem até alguns
estudiosos que observam mais mudanças do que Antigo Testamento e Novo Testamento. Eles colocam uma mudança assim, por exemplo, quem sugeriu isso foi Martim Lutero. Ele falou assim, quando a gente olha, por exemplo, para o relacionamento de Deus ali entre Adão e Abraão, a gente vê um. Depois, entre Abraão e Moisés é outro. Aí quando vem a lei em Moisés até Cristo, a gente vê mais mudança. E aí depois vem Cristo e a gente vê uma nova mudança. Ainda tem algumas outras também que alguns propõem, encaixando ali Noé e tudo mais, mas isso não interessa para a gente hoje. E aí Deus fez alianças com esse povo. Então como foi? Quando Deus começou a se revelar, as pessoas não tinham todo o conhecimento que a gente tem hoje, por exemplo. Deus foi revelando quem Ele era e a vontade dEle aos poucos, de uma forma gradual. Então Ele foi acrescentando conhecimento. E aí quando chegou ali em Abraão, em Gênesis 12, Ele fez uma aliança com Abraão. A gente não vai ler agora por conta do nosso tempo, mas se você não conhece essa aliança, então abra lá sua Bíblia, leia ali Gênesis 12 de 1 a 3, enquanto a gente está explicando aqui, e aí você já se contextualiza. Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo, olha Abraão, eu te escolhi, e a partir de você eu vou fazer um grande povo, uma grande nação, e por meio dessa nação, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então me obedeça, siga a mim e tudo mais. E aí, a partir de Abraão, deu-se início ao que depois vai ser a nação de Israel. Ok, quando Deus fez isso, isso mudou o relacionamento, isso criou parâmetros novos de um relacionamento, onde as pessoas agora tinham essa promessa e elas criam nessa promessa e interagiam com Deus baseado nessa promessa de Deus, de que o povo de Abraão, a descendência de Abraão, daria origem a um povo santo, um povo escolhido, e que Deus tinha um plano para todo o planeta, toda a humanidade, ali por meio daquele povo. Ok, passado ali 400 anos, esse povo cresceu, se desenvolveu, se formou uma nação, e aí veio ali em Êxodo 20, Moisés, que foi o intermediário entre o povo e Deus, e aí então veio a lei que vai ser tão debatida aqui em Gálatas. E essa lei consistia nas leis morais, né, aquilo que sempre foi errado. Consistia também em duras disciplinas. Algumas pessoas, dependendo do pecado delas, chegariam a morrer. Então, uma época de bastante rigor. Consistia também nas leis civis, porque estava lidando com uma nação, um povo. E as leis cerimoniais que eram de culto. Deus ensinou, vocês vão cultuar assim, eu quero que vocês construam um espaço de tal forma, em tais medidas, e aí tem toda uma descrição lá, e olha, vai funcionar aqui, os sacrifícios vai ser assim, olha, vai ter um sacerdote que vai fazer assim, olha, vai ter uma arca, e vai ter isso, e não pode isso, e tem que ser assim, e só essas pessoas estão autorizadas. Enfim, tinha todo um sistema litúrgico, um sistema de culto, e tinha que ser daquele jeito. A Bíblia traz tantos detalhes porque tinha que ser daquele jeito, quadradinho, se alguém saísse daquilo ali, estava pecando. Um detalhe que eu esqueci, antes da lei, quando vem Abraão, e Deus faz a promessa para ele, falando, Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação a quem eu vou abençoar, vou fazer o seu nome grande, e vou abençoar todas as famílias da terra. Deus deu um sinal para ele, esse sinal foi a circuncisão. A circuncisão era cortar uma pele do órgão sexual masculino, e aquilo ali ia deixar uma marca, e todo mundo, todos os homens que crescem nessa promessa, que fizessem parte dessa nação que Deus estava formando a partir de Abraão, deveriam carregar essa marca. Se eles não carregassem essa marca, eles deveriam ser excluídos daquela comunidade, eles não faziam parte do povo de Deus. Por isso que um bebê aos 8 dias de idade, ele já recebia essa marca. E se chegasse alguém de fora, um viajante, que falou assim, Abraão, ouvi falar do seu Deus, creio nele e quero me ajuntar a esse povo que ele está formando. Aí as pessoas iam falar, ok, seja bem-vindo, mas você precisa, como um símbolo da sua fé, colocar essa marca. E aí até o adulto faria esse corte e levaria a marca. Então perceba que essa circuncisão, que é o que mais se discute aqui no livro de Gálatas, é algo muito importante. Não é simplesmente um detalhe. Lógico que não era para salvação, isso aí foi uma distorção. Mas ter essa marca era a marca do povo de Deus. Deus construiu durante séculos, mais de 1000 anos ali, um povo
E todos recebiam essa marca. Por que mudou agora? O que aconteceu? Essa era a grande tensão do povo. Então imagina aí, tentei achar um paralelo para a gente pensar se fosse com a gente hoje. É uma ilustração que não é perfeita, mas imagina só que alguém chega hoje aqui na nossa igreja e fala assim: olha, irmãos, diante das profecias que se cumpriram aqui nesse último ano, nós concluímos que agora nós podemos aceitar membros na nossa comunidade sem que eles precisem ser batizados. Imagina se isso acontecesse. Qual que seria a sua reação? Olha, irmãos, de acordo com as profecias que se cumpriram agora, Paulo, de acordo com as profecias que se cumpriram agora, a gente não precisa mais celebrar a ceia do Senhor. Mudou, agora vai ser outra coisa. Como assim mudou? Os meus pais faziam isso, os meus avós faziam isso, os meus bisavós, até Abraão faziam isso. O que mudou agora? Percebe a tensão? Não era um assunto fácil. E esse assunto aqui demorou anos para ser bem assimilado pela igreja. E até algumas seitas aí ainda não conseguem entender isso bem. Isso aconteceu porque à medida que Deus foi se revelando, então Ele se revelou com Abraão, instituiu a circuncisão, aí veio Moisés, aí veio a lei com todas as suas disciplinas e cerimoniais. Essa lei durou um tempo, até que veio Cristo, que estabeleceu um novo testamento, uma nova aliança. Que nova aliança é essa? O que mudou? Queria ler um texto com os irmãos, que está em Jeremias 31. Abra sua Bíblia, deixa marcada aí Gálatas, que a gente vai voltar daqui a pouco. Vamos abrir lá em Jeremias 31. Versículo 31. Então a pergunta que a gente quer responder é: beleza, a gente percebe que vai havendo mudanças ali, Abraão, Moisés, tudo mais, Deus vai acrescentando coisas. Só que quando chega em Cristo, a mudança é radical. Todas aquelas festividades, cerimônias, tudo isso, as coisas que eles não podiam comer, né? Quando a gente olha ali para o Velho Testamento, tem vários alimentos que o povo não poderia comer, que seria pecado. Quando chega em Cristo, tudo isso muda, tudo isso acaba. Jeremias 31, versículo 31 a 33. Gostaria que algum irmão lesse, por favor, bem alto. 31 a 33. Ok, tem muitos detalhes nesse texto, a gente não vai ter tempo de olhar para eles, também não é o nosso foco aqui agora. Só perceba aí que Deus fala: olha, virá dias em que eu farei uma nova aliança, e essa aliança será diferente da aliança com seus pais. E isso se cumpre por meio do ministério de Jesus. Olha só, aí mais um texto, Lucas 22, 20. Vamos todos abrir lá? Lucas 22, 20, Jesus falando. Enquanto os irmãos abrem lá, eu peço que aqueles que estão sentados próximo ao som, se puderem colocar seu celular aí no modo de voo, porque está dando interferência no áudio. Como agora, por exemplo. Lucas 22, 20. Outro irmão pode ler para a gente, por favor? Ok, então olha só, Jesus falando: esse é o cálice da nova aliança. Que nova aliança? Aquela que já foi dita lá no passado que viria, chegou.
Algumas características aí da nova aliança. Em que sentido era nova, em que sentido não é novo. A forma do relacionamento mudou. Isso a gente vai ver, a forma de culto e algumas questões relacionadas à lei, aquele rigor da lei, isso aí passou. Mas o meio de salvação vai ser o mesmo, é isso que Paulo vai defender aqui. Ele vai falar que desde sempre até Cristo, a salvação é pela graça de Deus. A gente vai ler mais sobre isso daqui a pouco. Algumas características aqui que eu anotei sobre a nova aliança. Houve uma mudança de foco na expansão do Evangelho, por quê? Porque antes Deus estava lidando exclusivamente com uma nação, e aí aqueles que ouviam falar da promessa de Deus podiam se chegar a essa nação, então era um negócio bem concentrado. Quando Jesus veio, ele deu prioridade aos gentios, ou os judeus não ouviram, não aceitaram, e aí então ele fala assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, então agora é todas as nações, todos os povos, não é mais algo centralizado ali na nação de Israel. E elas não precisam agora fazer parte de Israel para ter acesso às bênçãos de Deus, coisa que lá quando começou com Abraão era necessário. A pessoa precisava fazer parte da comunidade, precisava abraçar a circuncisão, todas as leis, todas as cerimônias, e aí então ela desfrutava da bênção de Deus. Quem não fizesse isso era alguém à parte da comunidade e não desfrutaria dessas bênçãos espirituais. E também materiais, com relação à terra prometida e tudo mais. O derramamento do Espírito sobre os gentios sem a necessidade do proselitismo. Isso a gente vê muito no livro de Atos. Por isso que quando você estiver no livro de Atos e fala assim, então o Espírito Santo desceu e eles se admiraram. Por que eles se admiraram? Em alguns casos vai mostrar ali que é porque os gentios estavam se convertendo e recebendo a mesma coisa que eles receberam. Os irmãos vão lembrar, por exemplo, lá em Atos 2, o dia de Pentecostes, o que aconteceu? Os discípulos de Jesus estavam ali, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles falaram em outros idiomas. Ok, se alegraram, ficaram muito felizes. Pedro levantou a voz e falou, está se cumprindo a profecia lá de Joel. Começou a se cumprir e aí eles seguem seu ministério felizes, pregando o Evangelho lá. Aí daqui a pouco, a gente tem em Atos 10, por exemplo, a conversão de Cornélio, que era um gentil. E aí Pedro está lá pregando para ele, e no que Pedro ainda nem tinha acabado de falar o Evangelho direito, o Cornélio crê, também a sua casa ali crê, o Espírito Santo desce e eles também começam a falar em outros idiomas. E isso foi necessário, porque isso era um sinal para Pedro de que Deus estava aceitando os gentios sem a necessidade deles se tornarem judeus primeiro. Por isso que vai ter ali umas 3, 4 ocasiões em que acontece isso, do Espírito Santo descer e vir esse sinal. Um dos motivos de ter acontecido isso, e a gente só vê isso umas 3, 4 vezes no livro de Atos e não vê mais, foi para que servisse de sinal para os apóstolos de que Deus estava aceitando o povo, os gentios, as outras nações, povos que eram estranhos às promessas, que ele estava aceitando e abençoando da mesma forma como um judeu, sem a necessidade de agora fazer parte daquele povo, da aliança. Esse foi um dos motivos, e por isso que a gente vê ali no livro de Atos. Tanto que alguém chega para os apóstolos e fala assim, em um determinado momento, olha, parece que os samaritanos se converteram. Aí qual que é a reação deles? Ah não, essa eu tenho que ver. Aí vão lá, pregam para eles, o Espírito Santo desce e eles também falam em outros idiomas. Aí eles olham assim, cara, não é que é verdade mesmo que Deus está aceitando esse povo e agora eles são nossos irmãos? Sem a necessidade de fazer parte daquela nação, daquele povo. Isso para eles é uma grande maravilha. Então por isso que acontece. Isso também é um dos motivos de porque a gente vê esses sinais e depois não há mais necessidade, uma vez que já foi provado isso. Tá? Então isso não é algo normativo, como alguns vão dizer, você se converte, você só recebe o Espírito Santo se acontecer determinados sinais. Não, isso teve um propósito naquela época, tá bom? E aí o cancelamento também das leis cerimoniais que apontavam para a realidade futura. A Bíblia vai dizer que todos aqueles símbolos dos cultos, como por exemplo os sacrifícios, o sacerdote, tudo isso era como se fosse um sinal que apontava para o futuro e dizia o que ia acontecer. Por exemplo, o cordeiro que tinha que ser perfeito, sem mancha, tudo isso ia apontar para uma realidade futura. Então quando essa realidade se cumpriu, o símbolo perdeu o seu valor. Por isso teve uma mudança tão radical. A nova aliança trouxe isso. Só que isso a gente entende com mais facilidade hoje, que a gente tem um conhecimento maior do que naquela época onde as coisas estavam acontecendo. Então,
Para nós pode ser algo tranquilo, a justificação não é pelas obras da lei. Tranquilo isso aí. Mas para aquele povo era um momento de grande tensão. Só que não era só a questão da justificação também. O Paulo estava tendo que lidar com duas situações. Uma que era o zelo dos judeus, que era aquela ideia, poxa, todos os meus antepassados viveram isso, e agora você chega aqui e diz que a gente não está mais debaixo disso? Como assim? Não, beleza, é pela fé em Cristo, mas aí quem crê, vamos fazer um negócio bonitinho, né? Circuncidar, guardar as leis, tudo mais, isso é necessário. Aí Paulo está falando, não, para com isso aí não é mais necessário para se cultuar a Deus, para ver, você não precisa mais viver dessa forma quadradinha, porque tudo isso apontava para Cristo. Cristo veio, Cristo cumpriu a lei, e agora a gente está em Cristo. É uma nova etapa, é uma nova economia, uma nova administração de Deus, um novo relacionamento. E aí vem a distorção, também algo que a Bíblia nunca ensinou, que é que guardar as leis traria uma justificação. Isso aí foi uma distorção da época ali de Jesus, e ele também estava precisando lidar com esse argumento. Feito esse parênteses na nossa leitura, a gente pode ir para o capítulo 3, e mais contextualizado quando ele começar a falar de Abraão. Então vamos lá, Gálatas 3. Paulo vai começar a falar agora sobre o Evangelho e o plano de Deus na história. E aí aqui, antes de entrar nas Escrituras, ele vai apelar à experiência daqueles irmãos para mostrar a grande tolice que eles estavam fazendo. Versículos 1 a 5, diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vocês: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim, insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O desejo de Paulo aqui é que eles voltem à sensatez. E ele está falando assim, olha, vocês praticamente presenciaram a morte de Cristo, no sentido de que vocês ouviram tanto, os apóstolos estiveram aí com vocês, pregaram para vocês o Evangelho direitinho, eu estive aí com vocês, passei um bom tempo, e agora vocês estão se afastando disso. Então ele está mostrando aqui que o problema deles não era tanto o conhecimento do Evangelho, mas era uma atitude totalmente errada e que eles parece que não estavam se dando conta de como a atitude deles estava contradizendo a mensagem. Aí, para despertar o senso deles, o juízo deles, ele começa a fazer algumas perguntas cujas as respostas são óbvias, como por exemplo aí no versículo 2, quando ele fala assim, quero apenas saber isso de vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E a resposta é, pela pregação da fé, porque eles não conheciam as leis, foram evangelizados, creram e então receberam o Espírito Santo. Aí se alegraram nisso, começaram a viver a vida cristã e depois se desviaram, falando, não, mas a gente tem que guardar a lei, porque se a gente não guardar a lei... Aí Paulo está falando assim, olha, vocês receberam o Espírito como? Foi obedecendo para depois receber? Ou foi crendo na mensagem que vocês receberam? Percebe? Vocês estão indo num caminho totalmente contrário àquilo que vocês mesmos viveram. Aí versículo 3, vocês sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Olha a incoerência deles. E aqui existe um detalhe, ele não está falando somente da justificação, ele está falando da santificação. Ele fala, vocês começaram no Espírito, e agora, desenvolvendo a vida cristã de vocês, vocês deixaram de confiar no poder de Deus, tiraram a sua fé de Cristo, tiraram a sua confiança no poder do Espírito, e agora estão se aperfeiçoando na carne, na força do seu braço.
Ele não está falando de justificação, ele está falando de santificação, da forma como a gente vive a vida cristã. Falando, vocês não estão vivendo pela fé, vocês estão vivendo na carne. Não no sentido de estar pecando, fazendo coisas imorais, mas no sentido de estar rejeitando o poder de Deus e o Espírito Santo para viver na força do braço, para viver com base no mérito pessoal. Isso não é santificação pela fé. É por isso que o livro trata de justificação e santificação pela fé em Cristo. Existe um contraste aqui, importante da gente perceber, que é viver no Espírito pela fé ou viver na carne pelas obras. São dois extremos. Eles começaram bem, no caminho certo, mas agora eles estavam indo para o caminho errado. E aí é isso que Paulo está tentando alertar eles, falando assim, olha, para pensar um pouquinho aí, pessoal. No viver pela fé no Espírito significa confiar na provisão de Deus para viver uma vida justa, a vida justa que Ele deseja, reconhecendo a sua fraqueza e limitação. É isso, eu confio em Deus para fazer aquilo que Ele quer que eu faça, reconhecendo que eu sou fraco, que eu não consigo. E o segundo, o viver na carne pelas obras, é confiar na sua própria força, confiar nos ritos religiosos, achando que isso vai te trazer para mais perto de Deus, achando que isso vai agradar a Deus, e você acaba se orgulhando de si mesmo, porque afinal foi você que conseguiu fazer aquilo, foi sua obra, sua força, foi a sua carne. Eles estavam caindo nisso. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Vamos só concluir aqui o versículo 4 e 5. Aí ele fala assim, versículo 4: terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão. Por que ele diz isso? Porque quando eles se converteram, a gente leu isso no primeiro domingo, que logo na conversão deles já havia a pressão dos judaizantes lá em Atos, a gente viu isso, Atos capítulo 13, capítulo 14, e já havia a pressão dos falsos mestres, e perseguiam as igrejas, perseguiam aqueles que abraçavam a Cristo como os apóstolos diziam que deveria ser. Então eles resistiram firme, falaram, não, a gente crê no Evangelho, a gente está junto com Paulo, com os apóstolos, e perseveraram nisso, sofreram perseguições, e agora estavam justamente cedendo àqueles que os perseguiam. Aí Paulo está falando assim, foi em vão então, tudo aquilo lá? Todo o começo de vocês, toda a luta, foi em vão? Mas Paulo deixa assim, se é que foi em vão, meio que dizendo, eu não acredito que tenha sido em vão. Ele esperava que eles permanecessem firmes. E o versículo 5, uma tradução talvez mais natural, mais apropriada, seria assim: aquele, pois, que concede a vocês o Espírito, e assim opera maravilhas entre vós, o faz mediante as obras da lei, ou pela fé na mensagem ouvida. E aqui ele falando sobre Deus e como Deus estava atuando, concedendo o Espírito a eles, e também operando maravilhas entre eles, na vida deles. Eles conseguiam perceber a diferença, conseguiam perceber que Deus estava presente ali. E ele falou assim, olha, Deus está fazendo tudo isso aí como? Foi quando vocês ouviram o Evangelho, ou foi quando vocês começaram a obedecer os rituais do passado, da antiga aliança? Então ele fala tudo isso para mostrar assim, olha, a própria experiência de vocês já mostra que vocês estão num caminho totalmente incoerente. Essa é a conclusão que ele gostaria que os Gálatas chegassem. E aí, diante disso, irmãos, quero tirar algumas lições para nós aqui. Primeiro, buscar salvação por obras é absoluta loucura. Porque não é nada que a gente possa fazer que tire a nossa culpa, a culpa do nosso pecado e nos conduza à injustiça diante de Deus. Uma segunda, o homem fica enfeitiçado com a ideia de se justificar diante de Deus. Quando ele fala assim, quem vos fascinou, quem foi que enfeitiçou vocês, é mais ou menos essa ideia. Vocês estavam tão bem, o que aconteceu para que vocês mudassem assim de repente? E aí pode entrar um pouco daquilo que a gente conversou no primeiro domingo, quando a gente falou assim, poxa, tem dois caminhos. Um é a salvação pela graça, fala assim, olha, se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus. O outro é, olha, você tem que fazer uma série de coisas para que talvez Deus olhe para a sua vida, coloque na balança e aí te salve. Qual você escolhe?
Por último, a questão não é só como você começa, mas como você continua, que é essa ideia não só da justificação, mas também de como você vive a santificação, que a santificação também é pela fé. Aí a pergunta é, como eu vivo a santificação pela fé? E aqui eu quero usar para memorizar, vai formar a palavra socar. Tá, socar. Então primeiro aqui é o S. Obviamente ele não falou socar, né, porque ele não fala português. Mas eu tive que adaptar e ficou assim. Então primeiro, saber. Saber que sem Cristo não posso fazer nada. Jesus falou lá em João, nesse texto que está marcado aí, João 15, 5, vocês estão em mim e sem mim nada podeis fazer. Então a primeira coisa que a gente precisa ter consciência, eu sem Cristo não consigo nada. Pode abrir em 1 Tessalonicenses 3,12? Quem poderia ler esse texto para a gente? 1 Tessalonicenses 3,12, e eu vou pedir para um outro irmão ler o segundo texto, para a gente ganhar tempo. Alguém? Luan, leia aqui 1 Tessalonicenses 3,12. E outro irmão, por favor, leia 2 Tessalonicenses 1,11. Algum irmão pode ler para nós, por favor? Lira. E aí o segundo texto? Por isso também, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus nos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Ok, então não cessamos de orar. Para quê? Para que Deus ajude vocês a cumprir aquilo que Ele quer que vocês cumpram. Resumindo. Então, primeiro eu sei que eu não sou, que sem Deus eu não sou nada, que sem Cristo eu não consigo fazer, então eu peço ajuda a Ele, então eu creio que Ele vai me ajudar. Alguém pode ler para nós, por favor, Isaías 41:10? Primeiro que achar aí pode ler, por favor. Me escolheu, aquele que me chamou e aquele que me designou para um ministério, um determinado serviço, esse mesmo é aquele que me capacita a cumprir a vontade dele. Então por isso eu vou, oro e falo, se Deus me deu essa missão, se Deus está mandando isso na Bíblia, se Deus me deu esse ministério, eu vou lá e faço, crendo que vai ser bênção. Vamos abrir lá em 1 Coríntios todos? 1 Coríntios 15, 10. Primeira Coríntios 15, 10. Algum irmão pode ler para nós, por favor? Mas a graça de Deus que opera em mim. E aí eu orei, então eu confio que Deus vai me ajudar. Se eu confio que Ele vai me ajudar, então eu vou lá, demonstro isso na prática e obedeço, faço aquilo que Ele está pedindo para que eu faça. E aí diante disso, vai ser feito o serviço, o ministério, e pessoas vão ser abençoadas. E aí eu olho para o resultado disso e falo, trabalhei, todavia não eu, mas a graça de Deus que agiu por meio de mim. Eu dou glória a Deus por isso. A glória nunca é nossa. Isso é viver pela fé. É dar glória sempre a Deus. Do começo. Paulo vai continuar aí no seu argumento, agora observando que a fé, sem as obras da lei, foi o meio de salvação em todas as dispensações, em todas as economias, aquele gráfico que a gente mostrou. A fé sempre foi o meio, a graça sempre foi a causa. Ele vai usar um argumento agora baseado nas Escrituras, versículo 6, voltem lá para Gálatas, então. E isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios. Anunciou primeiro as boas novas, o Evangelho, a Abraão.
dizendo: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Está lá em Gênesis 12. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. O que ele está colocando é o seguinte: olha, Abraão, como que Abraão foi justificado? Como que a culpa do seu pecado foi retirada e ele ganhou acesso a Deus? Foi pela obediência à lei? Não, porque a lei nem existia na época dele, nem mesmo a circuncisão. Aí o que aconteceu? Deus fez a promessa para ele, e aí então ele creu, foi justificado e recebeu então depois a circuncisão. Alguém já disse que o melhor comentário de Gálatas 3 é Romanos 4. Então a gente vai lá olhar em Romanos 4, onde Paulo também está tratando esse assunto. E, aliás, Romanos foi escrito uns 10 anos depois, então você vê que Paulo ainda estava tendo que lidar com esse problema. Romanos 4, de 1 a 11. Nós vamos ler brevemente. Romanos 4 como justiça. Olha só, a fé é o meio, não a lei. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a justiça. Mas aquele que, sem obras, crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputado como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Imputada. Então é aquela ideia: quando que Abraão recebeu? Na circuncisão ou na incircuncisão? Foi antes. Para quê? Para que ele se tornasse o modelo de todos os que viriam depois, que receberiam também a salvação por meio da fé. Então ele estava mostrando aqui que desde lá de Abraão, desde Gênesis 12, não mudou tanta coisa assim na questão da salvação. Versículo 7 tem uma expressão: filhos de Abraão. Ele fala: estejam, pois, certos de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Filhos de Abraão era o título que os judeus gostavam de usar para si, né? Falando assim: nós somos da linhagem de Abraão, daquele povo que Deus começou a formar lá há muito tempo, e nós fazemos parte desse grupo, desse povo escolhido a quem o Senhor abençoar. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e a partir de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então a ideia é assim: eu sou filho de Abraão, então eu sou herdeiro dessa promessa, eu faço parte desse povo, dessa aliança. E aí o que Paulo está dizendo é que quem crê em Cristo é filho de Abraão. Quem crê em Cristo faz parte da promessa. Mais para frente ele vai explicar um pouco mais disso no final do capítulo 3, e a gente volta nesse assunto da filiação de Abraão. Inclusive nos evangelhos, talvez alguns dos irmãos vão lembrar, lá em João 8, por exemplo, Jesus está conversando com uns religiosos, e esses religiosos diziam: Abraão é nosso pai. Só que eles queriam matar Jesus, né? E aí Jesus falou assim: não, o pai de vocês é outro, vocês fazem a obra do seu pai. E Abraão jamais iria querer me matar, como vocês estão fazendo. O pai de vocês é outro, não é Abraão. Aí eles perguntam: quem é nosso pai então? Está lá em João 8. Quem é nosso pai então? Aí ele fala: o pai de vocês é o diabo, porque ele é um homicida, ele que quer me matar, ele que quer destruir. Vocês estão fazendo a obra deles. Então não adianta nada vocês terem aí a genealogia, o sangue de Abraão, a genealogia que leva até ele. Se vocês não têm a fé de Abraão, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. É isso que ele está mostrando.
Então essa expressão filhos de Abraão é importante, e o Paulo vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E aí ele fala, algo importante da gente perceber também, no versículo 8, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios. Quando a Escritura disse isso? Quando anunciou o Evangelho a Abraão, lá em Gênesis 12. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Como assim todas as nações serão abençoadas? Todos os povos do mundo poderão ter acesso à bênção de Deus, à promessa que Abraão recebeu. Como que isso se cumpre? Em Cristo, por meio da fé nele. Então perceba que o Evangelho da nova aliança, na nova aliança, no Novo Testamento, ele se tornou muito mais claro. Provavelmente Abraão não tinha consciência de que viria um homem chamado Jesus, nascer de uma virgem, e que morreria na cruz, ressuscitaria no terceiro dia, etc., como a gente conhece hoje. Mas lá ele já recebeu uma promessa, de que por meio da descendência dele, todos os povos da terra seriam abençoados. Aqui Paulo está dizendo, olha só, o Evangelho já começou a ser pregado lá. E aí toda a história, até agora o que a gente está vivendo, está tudo debaixo dessa promessa. Percebe então que existe uma continuidade entre Antigo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. Isso não mudou. A promessa continua a mesma. Nós somos salvos pela promessa feita a Abraão, pela fé nessa promessa, que hoje a gente conhece com muito mais profundidade do que as pessoas lá daquela época, porque Deus foi se revelando gradualmente. E aí ele fala no versículo 9, quem crê então é abençoado, é justificado. Diante disso, eu quero tirar algumas lições para nós. Primeiro, a justificação nunca foi por meio da lei, mas pela fé na promessa. Então essa ideia de, por que mudou? O que mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Porque antes a salvação era por meio da obediência à lei. Errado. Nunca foi por meio disso. Foi por meio da fé na promessa de Deus, embora eles não tivessem todas as informações. Segunda lição, a lição que já é comum, principalmente para aqueles que fizeram discipulado. Lição 1. Só existem duas famílias, a de Deus e a do diabo. Aí tem aquela pessoa que fala assim, eu conheci um cara, ele é tão legal, ele é uma pessoa moralmente correta, tudo, só falta se converter. Ok, é um filho do diabo do mesmo jeito como qualquer outro que também é imoral. E aí cabe relembrar aos jovens, adolescentes solteiros, né, que eu quero namorar com alguém do mundo. Tá bom, vem da linhagem de Abraão, o povo escolhido, o povo abençoado por Deus. E aí Jesus chega e fala assim, meu amigo, se você não crê em mim, você não tem parte nenhuma nas bênçãos da promessa. Assim também, isso pode ser uma exortação, mas também pode ser um encorajamento para aqueles que estão sozinhos na sua família. Só ele da família é crente, o restante da família não é. Mas a sua família não te impede, o histórico ruim da sua família não te impede de ter acesso igualmente às bênçãos da promessa, a sua família ou qualquer coisa assim. Mas é se você crê nesse Jesus que é como seu Deus e Salvador. É isso que determina se você faz parte do povo escolhido ou não. Uma outra implicação, existe um Israel espiritual. O Israel natural seria os descendentes físicos de Abraão, povo que Deus escolheu, para qual ele é participante das bênçãos de Israel. Então nós podemos dizer, eu sou um filho de Abraão pela fé em Cristo, e por conta disso eu faço parte do povo eleito, eu faço parte do Israel espiritual. É o argumento que Paulo usa aqui. Agora, cabe aí também uma outra observação que é um desdobramento aqui dessa implicação. Esse Israel espiritual não anula as promessas feitas ao Israel natural. E por que eu quero destacar isso aqui? Só lembrando que havia promessas de uma terra, de um reino, tudo lá no Antigo Testamento, coisas que ainda não se cumpriram.
Algumas pessoas, dois movimentos aqui que eu quero destacar. Existem algumas pessoas que olham para isso e falam assim, bom, então já que eu sou o Israel espiritual, então todas aquelas promessas do Antigo Testamento se cumprem espiritualmente na minha vida. Então, a terra, o reino e as bênçãos materiais e tudo mais, tudo isso é de uma forma espiritual. Então eles pegam o Antigo Testamento e interpretam dessa forma, anulando, por exemplo, que existirá ainda um reino no futuro, onde Cristo vai reinar e etc. Então, isso é uma implicação que não é necessária. Tá? Os irmãos lembram que na escatologia nós estudamos que haverá um reino. E aí o pastor explicou, por que esse reino? Porque isso é o cumprimento das promessas lá feitas a Abraão e tudo mais. Alguns, por falar assim, nós somos Israel espiritual, onde vai ser esse reino? No céu. Então colocam isso, acabam anulando, o que não é embora possível, não é o mais provável. E outros que de um movimento, enfim, o reino e tudo mais, tudo isso se cumpre agora na forma de bênçãos financeiras, e aí eles trazem muitas coisas da lei para hoje. Isso é um transporte errado, porque algumas coisas foram feitas naquela época e promessas para o Israel natural, para uma nação. Então o fato da gente ser o Israel espiritual não vai anular essas promessas igual, ou vai transferir dessa forma tão direta igual a teologia da prosperidade faz, né? Lendo ali a promessa de Abraão, já querendo aplicar de uma forma tão direta, ou lendo ali as promessas de bênção para o povo de Israel, quando estavam naquela época da economia de Moisés, de prosperidade, e aplicar isso falando também que você vai ser rico e tudo mais. Isso é algo errado. Por último, as Escrituras dão a palavra final. É só um destaque aqui que eu quero fazer, que quando Paulo quer provar a sua mensagem, ele recorre à própria palavra de Deus. Ele fala, olha só, o que a palavra de Deus diz? Não diz assim? Então é assim. Isso mostra o alto valor que ele dava para a palavra de Deus, para o Antigo Testamento ali no caso. E isso serve de exemplo para nós. Como que a gente vai guiar a nossa vida? Como que a gente vai obedecer? Então assim, o que a palavra diz? É assim que está dizendo? Então esse é o certo. É assim que eu vou seguir. Paulo fez isso e serviu de exemplo para nós. Versículo 10 até o 14. Paulo vai continuar mostrando que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Olha só, alguns destaques que eu quero fazer aqui no texto com os irmãos. Nós vamos concluir com esse parágrafo. Ele fala, aqueles que estão pela prática da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito aquele que não praticar todas essas coisas escritas no livro da lei. Como assim maldição? A maldição é a ira de Deus. Aquele que tropeça na lei, ele é um pecador, é um transgressor, e por isso ele está debaixo da condenação. Então, enquanto são abençoados os que têm fé em Cristo, são amaldiçoados os que não têm sua fé em Cristo, mas permanecem debaixo da lei. Aqui no versículo 12, ele tem uma expressão interessante, falando assim, a lei não é da fé, ou a lei não é baseada na fé, a lei não provém na fé, eu não sei como está aí na sua versão. O que parece que existe uma contradição entre a lei de Deus, e a fé em Cristo. E muita gente pensa isso. Mas o que Paulo está querendo contrastar aqui não é a lei que a gente já viu semana passada, que é a lei boa, que a lei é santa, a lei é pura, mas é o legalismo.
Lá naquela época, lá nos tempos de Paulo, ele não tinha uma palavra para definir o legalismo. Então ele alterna, ele fala as obras da lei, os que estão sob a lei, prática da lei, a lei. Nesse sentido aqui ele está pensando no legalismo, tá? Não é na lei como um todo. Então é isso que ele está contrastando aqui, ó. Ele está falando, esse legalismo não é da fé, eles não estão juntos, eles não caminham juntos. Porque a fé não anula a lei. E aí eu quero mostrar isso para os irmãos em Romanos capítulo 3, versículo 31. Então abra lá rapidamente, Romanos 3, 31. Para mostrar que Paulo não está usando a lei no sentido amplo, mas está se referindo ao legalismo. Romanos 3,31 diz assim: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então a lei, em um sentido, ela é boa. O legalismo é que é o problema, e é isso que ele está contrastando aqui, que a fé com o legalismo não combina. E ele fala, agora voltando lá para Gálatas, depois que ele fala que a lei não é da fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Quer dizer, a ideia é assim, aquela pessoa que escolher viver pela lei, escolher ser justificada pela lei, tá bom, então é com base nisso que você vai viver. Logo, ela não vai conseguir. Ele está falando, é esse caminho que você quer? Então é assim, é com esse critério que você vai viver. Só que eu já te digo, quem está debaixo da lei, está debaixo de maldição, está debaixo da ira de Deus, porque a lei não justifica ninguém, nunca justificou, embora ela seja boa. Versículos 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito aquele que for pendurado num madeiro. Aqui a gente tem uma demonstração da morte substitutiva de Jesus, que alguns gostam de chamar de morte vicária também, que é a mesma ideia, que é no sentido de Cristo veio para receber essa maldição no nosso lugar. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Cristo se tornou o maldito de Deus para nos salvar da maldição que estava apontada para nós, para que nós tivéssemos acesso à bênção prometida lá em Gênesis 12 a Abraão, e que também já tinha sido pré-anunciada em Gênesis 3, depois do pecado. É isso que Paulo quer dizer, por exemplo, quando ele fala lá em 2 Coríntios 5, quando ele fala que Cristo se fez pecado por nós. É na ideia de que ele tomou o nosso lugar. A ira de Deus estava apontada para nós, por sermos transgressores da lei, estávamos debaixo de maldição. Mas aí Cristo vem, troca de lugar com a gente e recebe isso, a maldição, a ira de Deus. Na cruz, quando a gente olha para a cruz, ali é o retrato daquilo que a gente merecia. Ali é um retrato de Cristo recebendo a ira de Deus. A rosa circular, o diabo e tudo mais, isso não tem base bíblica nenhuma. Existe uma maldição sim que está sobre a humanidade. É a maldição da ira de Deus, e a solução para isso é a fé em Jesus. Segundo, quem depositar sua confiança em suas obras morrerá, e não está debaixo de maldição. Não existe outro evangelho fora de Jesus. Acrescente alguma coisa no evangelho e você estraga com ele. Ele deixa de ser boa nova e possa ser notícias de maldição. Por último, quero colocar aqui uma frase de um pastor chamado John MacArthur. Quando Deus olha para a cruz, Ele vê a mim e a você, mas quando Ele olha para nós, Ele vê a Cristo. Essa ideia de que Cristo foi o nosso substituto, Ele entrou no nosso lugar. E é por isso que uma vida carnal não combina com o Evangelho. Uma vez que Cristo me substituiu, eu vivo
para Cristo. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso também que a gente não precisa entrar, que a gente não deve entrar em depressão diante do nosso pecado, achando que por causa das nossas obras, quando a gente olha para a nossa fragilidade e vê como a gente é falho, e pensar assim, que e sim ter aquele sentimento de que eu sou menos aceito aos olhos de Deus por causa dos meus erros. Não, você não é mais aceito ou menos aceito com base nas suas obras, porque Cristo te substituiu. Você é aceito com base no mérito de Cristo conquistado na cruz. Por isso você não precisa entrar em depressão quando você olha para o quanto você é fraco. E por isso também, no contrário, você não deve se orgulhar também, bater no peito quando você olha para as suas obras também, se achando melhor ou mais aceito diante de Deus, mais santo diante de Deus do que os outros. Por quê? Porque você não é aceito diante de Deus com base no seu mérito, mas também com base no mérito de Cristo. Ele te substituiu. Então isso impede um extremo de depressão, isso impede um extremo de orgulho. Semana que vem a gente conclui o capítulo 3 e ainda nessa ideia de Paulo falando, agora ele vai explicar para que serve a lei. Então, se a lei nunca salvou, qual que é o propósito dela? Então, isso aí a gente vê na semana que vem com o argumento lógico de Paulo. Irmãos, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Não? Então nós vamos orar. Ok? Eude, você pode orar para nós, por favor? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, nos perdoou de nossos pecados, Senhor, e nos trouxe, Senhor, para uma vida contigo, Senhor, com o Espírito Santo em nós. Obrigado, Senhor, porque não estamos mais debaixo da lei, mas vivemos uma nova lei em Cristo, Senhor. Obrigado por essa aula que o Senhor nos deu e nos ensinou mais, Senhor, sobre as verdades escondidas que tem, Senhor, na Tua Palavra. Abençoa cada um aqui, Senhor, na volta para suas casas, Senhor, e que esse conhecimento não venha se perder, mas venha se transformar, Senhor, em bênçãos em nossas vidas, Senhor. Em nome do Teu Filho que eu oro e agradeço. Amém.